No cenário atual de um mundo cada vez mais interconectado, onde as fronteiras entre culturas e crenças parecem se diluir, ressurge com vigor uma questão fundamental: todas as religiões conduzem a Deus? Esta indagação, aparentemente simples, carrega consigo um peso imenso de implicações teológicas, filosóficas e práticas, não apenas para a fé cristã, mas para a sociedade como um todo. Ao longo da jornada humana, temos buscado incessantemente compreender o divino através de uma miríade de lentes culturais e espirituais. Esta rica tapeçaria de crenças levou muitos a concluir que todas as religiões são, no fundo, caminhos diversos, que convergem para o mesmo destino celestial. Entretanto, esta visão, que conhecemos como relativismo religioso, colide frontalmente com os alicerces do cristianismo quando examinada mais de perto. O cristianismo, desde seus primórdios, tem sustentado firmemente a exclusividade de Cristo como o único caminho para a salvação. Esta não é uma mera opinião teológica, mas está enraizada nas próprias palavras de Jesus, que ressoam através dos séculos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Para desvendar completamente a resposta bíblica à questão da pluralidade religiosa, é crucial que exploremos alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles, o ecumenismo, é um movimento que busca tecer a unidade entre as diversas vertentes do cristianismo. Suas raízes mergulham no anseio profundo de realizar a oração de Jesus pela unidade de seus seguidores. O movimento ecumênico moderno ganhou impulso no alvorecer do século XX, com a histórica Conferência Missionária de Edimburgo, em 1910. Este evento reuniu líderes protestantes de várias denominações, unidos pelo objetivo comum de discutir estratégias para levar o Evangelho aos confins da Terra. Foi um passo gigantesco em direção à cooperação entre as diferentes tradições cristãs. É vital, contudo, traçar uma linha clara entre o ecumenismo, que busca a unidade entre cristãos, e o sincretismo religioso, que tenta fundir crenças distintas em um amálgama uniforme. O sincretismo frequentemente abre as portas para o relativismo religioso, a noção de que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. O relativismo religioso tem suas raízes fincadas no solo fértil do pensamento pós-moderno, que coloca em xeque a existência de verdades absolutas. Esta perspectiva argumenta que a verdade é um construto subjetivo e culturalmente moldado. Quando aplicada à religião, esta filosofia sugere que nenhuma fé pode reivindicar superioridade sobre as outras. A Bíblia, no entanto, apresenta uma visão radicalmente distinta. As palavras do apóstolo Pedro ecoam com clareza cristalina. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esta afirmação inequívoca da exclusividade de Cristo como meio de salvação é um pilar central da fé cristã. Ela não nasce de um desejo de superioridade cultural ou religiosa, mas brota da convicção profunda de que Deus se revelou de maneira única e definitiva em Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo está intrinsecamente entrelaçada com a doutrina da encarnação, a crença de que Deus se fez homem em Jesus. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, articula esta verdade com precisão. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esta mediação única de Cristo entre Deus e a humanidade é a chave para entender por que o cristianismo não pode abraçar a ideia de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para Deus. Se Cristo é o único mediador, como afirma a Escritura, então não há espaço para outros mediadores ou caminhos alternativos. C.S. Lewis, em sua obra Mero Cristianismo, aborda esta questão com uma clareza notável. Ele nos lembra que ser cristão não significa acreditar que todas as outras religiões estão completamente erradas.
Um cristão pode reconhecer vislumbres de verdade em outras tradições, mas mantém a convicção de que a verdade plena e o caminho para a salvação são encontrados exclusivamente em Cristo. É crucial entender que esta posição não implica em intolerância ou desrespeito por outras crenças. Pelo contrário, o cristianismo ensina o amor ao próximo e o respeito pela dignidade de todas as pessoas, independentemente de suas convicções. No entanto, respeito e tolerância não significam concordância ou aceitação de todas as crenças como igualmente verdadeiras. O desafio para os cristãos, portanto, é manter a fidelidade às afirmações exclusivas de Cristo, enquanto se engajam de maneira respeitosa e amorosa com pessoas de outras fés. Este equilíbrio delicado é essencial em um mundo cada vez mais pluralista, onde o diálogo interreligioso se torna cada vez mais crucial. A afirmação da exclusividade de Cristo não é uma invenção teológica posterior, mas está profundamente enraizada nos próprios ensinamentos de Jesus e nos escritos apostólicos. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos uma apresentação consistente e clara de Jesus como o único caminho para Deus. No Evangelho de João, Jesus faz uma série de declarações conhecidas como os Eu Sou, que ecoam o nome divino revelado a Moisés no Antigo Testamento. Estas declarações não são meras metáforas poéticas, mas afirmações profundas da identidade divina de Jesus e de seu papel único na salvação da humanidade. Os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, continuaram a proclamar esta mensagem exclusiva com convicção inabalável. Pedro, diante do Sinédrio, declara corajosamente a unicidade de Cristo como meio de salvação. Paulo, em suas epístolas, elabora extensivamente sobre a supremacia de Cristo, apresentando-o como a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, e aquele em quem toda a plenitude de Deus habita. Esta ênfase na exclusividade de Cristo não era uma novidade para o judaísmo do primeiro século, do qual o cristianismo emergiu. O monoteísmo exclusivo era uma característica distintiva da fé judaica em um mundo politeísta. O que os primeiros cristãos fizeram foi afirmar que este Deus único havia se revelado definitivamente em Jesus Cristo. Ao longo da história da Igreja, esta compreensão da exclusividade de Cristo foi constantemente reafirmada e defendida. Os primeiros concílios ecumênicos foram convocados para esclarecer e defender a natureza única de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Durante a Reforma Protestante do século XVI, os reformadores reafirmaram a centralidade de Cristo e a doutrina da justificação pela fé somente nele. Martinho Lutero, em sua explicação do primeiro mandamento, nos lembra que ter um Deus significa confiar e crer nele de todo o coração. Para o cristianismo, esta confiança só pode ser depositada em Jesus Cristo. À medida que a Igreja se expandiu globalmente nos séculos seguintes, enfrentou o desafio de comunicar a mensagem exclusiva de Cristo em contextos culturais diversos. Missionários como William Carey enfrentaram a tarefa hercúlea de traduzir não apenas a linguagem, mas os conceitos do Evangelho para culturas radicalmente diferentes. Este encontro com outras religiões e culturas levou a debates significativos dentro do cristianismo sobre como abordar a questão da salvação daqueles que nunca ouviram o Evangelho. Teólogos como Karl Barth propuseram teorias sobre a possibilidade de Cristo operar de maneiras desconhecidas para salvar aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvi-lo explicitamente. No entanto, estas especulações nunca negaram a centralidade e necessidade de Cristo para a salvação. O século XX viu o surgimento de movimentos que desafiaram a compreensão tradicional da exclusividade de Cristo. O liberalismo teológico, influenciado pelo iluminismo e pelo pensamento secular, começou a questionar as afirmações miraculosas e exclusivas do cristianismo. Alguns teólogos propuseram uma
teologia pluralista, argumentando que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para a mesma realidade divina. Em resposta a essas tendências, surgiram movimentos de renovação e reafirmação da ortodoxia cristã. O Pacto de Lausanne, um documento influente no movimento evangélico global, afirma claramente a unicidade de Cristo e rejeita tanto o relativismo quanto o sincretismo. Esta tensão entre a afirmação da exclusividade de Cristo e o desejo de engajamento respeitoso com outras fés continua a ser um desafio central para o cristianismo no século XXI. A globalização e o aumento da diversidade religiosa em muitas sociedades tornam este diálogo cada vez mais necessário e complexo. No entanto, a perspectiva bíblica e histórica do cristianismo permanece clara. Enquanto podemos e devemos buscar entendimento mútuo e respeito por pessoas de todas as crenças, a afirmação de Jesus Cristo como o único caminho para Deus não é negociável. Esta não é uma posição de arrogância, mas de humilde submissão ao que as Escrituras ensinam e ao que a Igreja tem consistentemente afirmado ao longo dos séculos. Ao abordarmos a questão da exclusividade de Cristo de uma perspectiva teológica e filosófica, nos deparamos com argumentos complexos e nuançados que merecem uma análise cuidadosa. É essencial compreender não apenas o que o cristianismo afirma, mas também por que essas afirmações são feitas e como elas se sustentam diante do escrutínio racional e das objeções comuns. Um dos argumentos teológicos centrais para a exclusividade de Cristo é a doutrina da encarnação. O cristianismo afirma que, em Jesus, o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta união única entre o divino e o humano em uma pessoa torna Cristo não apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Deus encarnado. O teólogo Atanasius, no século IV, argumentou que somente Deus poderia salvar a humanidade, e somente um ser humano poderia representar adequadamente a humanidade. Portanto, a encarnação de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem era necessária para a salvação. Este argumento ressalta a singularidade de Cristo e a impossibilidade de qualquer outra figura religiosa cumprir esse papel único. Outro argumento teológico significativo é baseado na natureza do pecado e da redenção. O cristianismo ensina que o pecado não é meramente uma falha moral, mas uma ofensa contra um Deus infinito e santo. Consequentemente, argumenta-se que apenas um sacrifício de valor infinito poderia expiar adequadamente o pecado. Cristo, sendo divino e sem pecado, é o único capaz de oferecer tal sacrifício. O teólogo Anselmo de Canterbury, em sua obra Cur Deus Homo, Porque Deus se fez homem, desenvolveu este argumento, afirmando que a gravidade do pecado exigia uma reparação que somente Deus poderia fornecer, mas que deveria ser feita por um ser humano. Novamente, apenas Cristo, como Deus-homem, poderia satisfazer esta exigência. Do ponto de vista filosófico, a afirmação da exclusividade de Cristo enfrenta o desafio do pluralismo religioso e do relativismo. Os críticos argumentam que é arrogante ou intolerante afirmar que apenas uma religião possui a verdade. No entanto, esta objeção pode ser respondida de várias maneiras. Primeiramente, é importante notar que a afirmação da verdade exclusiva não é única ao cristianismo. Muitas religiões fazem afirmações exclusivas sobre a natureza da realidade e o caminho para a salvação ou iluminação. O Islã, por exemplo, afirma que Maomé é o último profeta de Deus e que o Alcorão é a revelação final. O budismo ensina que o caminho do Buda é o único meio de alcançar o Nirvana. Além disso, o filósofo Alvin Plantinga argumenta que é perfeitamente racional para um crente manter suas crenças exclusivas, desde que não tenha razões convincentes para duvidar delas. Ele sugere que a exclusividade não é um problema filosófico real, mas sim uma consequência natural de se acreditar que algo é verdadeiro.
O filósofo e teólogo William Lane Craig vai além, argumentando que a verdade, por sua própria natureza, é exclusiva. Se uma proposição é verdadeira, sua negação deve ser falsa. Portanto, se o cristianismo afirma que Jesus é o único caminho para Deus, e se esta afirmação é verdadeira, então, necessariamente, as afirmações contrárias devem ser falsas. No entanto, é crucial entender que a afirmação da exclusividade de Cristo não implica que outras religiões sejam totalmente falsas ou não contenham elementos de verdade. C.S. Lewis, em sua Analogia da Luz, sugere que, assim como diferentes religiões podem ser como homens em um vale escuro, olhando para uma montanha iluminada pelo sol de diferentes ângulos, cada um pode ver aspectos reais da verdade, mesmo que apenas o cristianismo ofereça a visão completa em Cristo. Esta perspectiva permite um diálogo respeitoso com outras fés, reconhecendo elementos de verdade e beleza nelas, enquanto ainda mantém a convicção da singularidade e necessidade de Cristo. O teólogo Karl Barth, por exemplo, argumentou que Deus pode usar outras religiões como parábolas do reino, preparando as pessoas para o Evangelho, mesmo que a salvação venha apenas através de Cristo. Um argumento filosófico adicional a favor da exclusividade de Cristo é baseado na coerência interna do cristianismo. O filósofo Richard Swinburne argumenta que o cristianismo oferece a explicação mais abrangente e coerente para uma ampla gama de fenômenos, incluindo a existência do universo, a consciência moral humana e as experiências religiosas. Além disso, a ressurreição de Jesus, um evento histórico central para o cristianismo, oferece um fundamento único para as afirmações cristãs. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, como os cristãos afirmam, isso validaria suas afirmações sobre ser o caminho exclusivo para Deus. O apologista cristão Gary Habermas desenvolveu o que ele chama de fatos mínimos em torno da ressurreição, argumentando que mesmo os estudiosos céticos concordam com certos fatos históricos que são melhor explicados pela ressurreição real de Jesus. No entanto, é importante reconhecer que esses argumentos teológicos e filosóficos não provam a exclusividade de Cristo de uma maneira que force o assentimento racional. A fé cristã, embora racionalmente defensável, ultrapassa o mero raciocínio lógico. Como o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, a mensagem de Cristo crucificado é loucura para os gentios, mas poder de Deus para aqueles que são chamados. Esta tensão entre a racionalidade da fé e seu caráter transcendente é capturada de forma eloquente pelo filósofo Blaise Pascal. Ele argumentou que, embora existam razões convincentes para crer, a fé cristã finalmente envolve uma aposta existencial, um compromisso do coração e da vontade, não apenas do intelecto. A exclusividade de Cristo, portanto, não é apenas uma proposição teológica a ser debatida, mas um chamado à fé e ao compromisso pessoal. É um convite para conhecer e experimentar o Deus que se revelou em Jesus Cristo, não apenas como uma verdade abstrata, mas como uma realidade viva e transformadora. A afirmação da exclusividade de Cristo não é meramente uma questão teórica, mas tem profundas implicações práticas para a vida cristã e para o engajamento da Igreja com o mundo. Em uma era de crescente pluralismo e secularização, os cristãos enfrentam desafios únicos ao viver e compartilhar sua fé. Um dos desafios mais significativos é a evangelização em um contexto pluralista. Como proclamar a mensagem exclusiva de Cristo de uma maneira que seja ao mesmo tempo fiel às Escrituras e respeitosa com aqueles de outras crenças? O apóstolo Paulo oferece um modelo em sua abordagem em Atenas, registrada no livro de Atos. Ele começa reconhecendo a religiosidade dos atenienses e usa isso como ponto de partida para apresentar o Evangelho. Esta abordagem, muitas vezes chamada de ponte cultural, busca encontrar pontos de contato entre o Evangelho e a cosmovisão do ouvinte,
sem comprometer a mensagem central. O missiologista Don Richardson chama isso de analogias redentoras, elementos dentro de uma cultura que podem ser usados para ilustrar verdades bíblicas. No entanto, é crucial que esta contextualização não se torne sincretismo. A linha entre adaptar a apresentação da mensagem e alterar seu conteúdo pode ser tênue. O teólogo Lesslie Newbigin argumenta que o verdadeiro encontro entre o Evangelho e uma cultura sempre resultará em uma conversão mútua. A cultura é desafiada pelo Evangelho, mas a compreensão do Evangelho também é enriquecida pelo encontro com a cultura. Outro desafio significativo é manter a identidade cristã distinta em uma sociedade cada vez mais secular e pluralista. Os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus ensina no Evangelho de Mateus. Isto implica em viver de uma maneira que seja ao mesmo tempo engajada com a sociedade e distintamente cristã. O filósofo Charles Taylor, em sua obra A Secular Age, argumenta que vivemos em uma época em que a crença em Deus não é mais um pressuposto padrão, mas uma opção entre muitas. Neste contexto, a afirmação da exclusividade de Cristo pode parecer não apenas implausível, mas ofensiva para muitos. Os cristãos, portanto, enfrentam o desafio de articular sua fé de maneira que seja compreensível e atraente em um mundo secular, sem diluir suas convicções centrais. Isto requer não apenas uma compreensão profunda da fé cristã, mas também uma empatia genuína e um entendimento das perspectivas daqueles que não compartilham dessa fé. A questão da exclusividade de Cristo também tem implicações significativas para o diálogo interreligioso. Enquanto alguns argumentam que a afirmação da singularidade de Cristo impede um diálogo genuíno, outros sugerem que um diálogo autêntico só é possível quando cada parte é honesta sobre suas convicções. O teólogo Lesslie Newbigin argumenta que o verdadeiro diálogo interreligioso não exige que abandonemos nossas convicções, mas que as coloquemos honestamente na mesa. Ele sugere que o diálogo deve ser visto não como uma negociação para chegar a um consenso, mas como uma oportunidade de testemunho mútuo. Este tipo de diálogo respeitoso, mas honesto, pode levar a uma compreensão mais profunda tanto da própria fé quanto da fé dos outros. Pode também abrir portas para o testemunho cristão de maneiras que o proselitismo agressivo não conseguiria. Um desafio relacionado é a questão da liberdade religiosa. Os cristãos são chamados a defender a liberdade de crença e prática para todas as pessoas, não apenas para si mesmos. Isto está enraizado na compreensão bíblica da dignidade humana e do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, os cristãos devem resistir às tentativas de relativizar todas as crenças religiosas em nome da tolerância. O apologista Ravi Zacharias frequentemente argumentava que a verdadeira tolerância não significa que todas as visões são igualmente verdadeiras, mas que pessoas com visões diferentes têm o direito de coexistir pacificamente e expressar suas crenças livremente. Esta perspectiva permite que os cristãos defendam suas convicções exclusivistas, enquanto ainda respeitam e protegem os direitos dos outros. A exclusividade de Cristo também tem implicações para a ética cristã e o envolvimento social. Se Cristo é o único caminho para Deus, então seus ensinamentos e exemplo devem moldar todos os aspectos da vida do crente. Isto inclui não apenas a moralidade pessoal, mas também o engajamento com questões sociais e políticas. O teólogo N.T. Wright argumenta que a ressurreição de Jesus não é apenas sobre a vida após a morte, mas sobre a inauguração do reino de Deus no presente. Isto implica que os cristãos são chamados a trabalhar pela justiça, paz e reconciliação no mundo aqui e agora, como um reflexo da realidade última que Cristo trouxe. No entanto, este envolvimento social deve ser equilibrado com a compreensão de que a transformação última virá apenas através de Cristo. O reino de Deus, embora presente em parte agora,
será plenamente realizado apenas no retorno de Cristo. Esta tensão entre o já e o ainda não do reino deve moldar a abordagem cristã para a transformação social. Um desafio contemporâneo particularmente agudo é o crescimento do secularismo e do ateísmo, especialmente nas sociedades ocidentais. A exclusividade de Cristo é frequentemente vista como intelectualmente insustentável em um mundo pós-iluminismo. Os cristãos, portanto, são desafiados a articular sua fé de maneiras que sejam intelectualmente robustas e existencialmente relevantes. Apologistas como William Lane Craig e Alvin Plantinga têm trabalhado para demonstrar a racionalidade da fé cristã usando argumentos filosóficos sofisticados. Ao mesmo tempo, autores como Timothy Keller têm buscado abordar as objeções comuns ao cristianismo de uma maneira acessível ao público em geral. No entanto, é importante reconhecer que os argumentos intelectuais, sozinhos, raramente são suficientes para levar alguém à fé. O filósofo Paul Moser argumenta que o conhecimento de Deus não é principalmente uma questão de evidência empírica ou argumentação lógica, mas de encontro pessoal e transformação moral. Isto nos leva de volta à natureza fundamentalmente relacional da fé cristã. A exclusividade de Cristo não é apenas uma afirmação sobre a verdade religiosa, mas um convite a um relacionamento pessoal com o Deus vivo. Como Jesus diz no Evangelho de João, "E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A questão da exclusividade de Cristo, embora central para a fé cristã como um todo, é abordada com nuances distintas pelas diferentes tradições denominacionais. Compreender essas perspectivas variadas nos ajuda a apreciar a riqueza e a complexidade do pensamento cristão sobre este tema crucial. A Igreja Católica Romana, em sua declaração Dominus Iesus, do ano 2000, reafirmou fortemente a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. O documento afirma que, embora elementos de verdade e santificação possam ser encontrados fora da estrutura visível da Igreja Católica, a plenitude dos meios de salvação só pode ser obtida através de Cristo e sua Igreja. No entanto, o Concílio Vaticano II, especialmente em sua declaração Nostra Aetate, também abriu caminho para um diálogo mais positivo com outras religiões. O concílio reconheceu que outras tradições religiosas podem refletir um raio daquela verdade que ilumina todos os homens, embora mantendo que Cristo é o cumprimento de todas as aspirações religiosas da humanidade. As igrejas protestantes históricas, como as luteranas e reformadas, geralmente mantêm uma forte ênfase na exclusividade de Cristo, baseada no princípio da reforma sola fide, sola gratia, solus Christus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. No entanto, há uma diversidade considerável dentro do protestantismo sobre como esta exclusividade se relaciona com o destino daqueles que nunca ouviram o Evangelho. O teólogo reformado Karl Barth, por exemplo, argumentou que a eleição divina em Cristo se estende potencialmente a toda a humanidade, embora a resposta de fé ainda seja necessária. Esta visão, às vezes chamada de universalismo esperançoso, mantém a centralidade de Cristo enquanto deixa em aberto a possibilidade de uma obra mais ampla da graça divina. As igrejas evangélicas e pentecostais tendem a enfatizar fortemente a necessidade de uma resposta pessoal de fé em Cristo para a salvação. O Movimento de Lausanne, uma coalizão global de evangélicos, afirma em seu pacto: "Afirmamos que há apenas um Salvador e um Evangelho." Rejeitamos, portanto, tanto o relativismo, que considera todas as religiões e espiritualidades como igualmente válidas aproximações a Deus, quanto o sincretismo, que tenta misturar a fé em Cristo com outras religiões. A questão da exclusividade de Cristo permanece central para a fé cristã.
mesmo em um mundo cada vez mais pluralista. As Escrituras apresentam Jesus não como uma opção entre muitas, mas como o único caminho para a reconciliação com Deus. Esta afirmação, longe de ser uma declaração de superioridade cultural ou intolerância, é um testemunho da profundidade do amor divino manifestado em Cristo. A exclusividade de Cristo não nos chama à arrogância, mas à humildade e ao amor sacrificial. Ela nos desafia a viver e compartilhar nossa fé com convicção e compaixão, respeitando a dignidade de todos, mesmo daqueles que discordam de nós. Em última análise, a afirmação de que Jesus é o único caminho para Deus não é apenas uma doutrina a ser defendida, mas um convite a ser estendido, um convite para conhecer e experimentar o amor transformador de Deus revelado em Jesus Cristo.